E não é que chegou a tal da inflação aqui nos Estados Unidos, pessoal? Os gringos estavam mal acostumados. O preço das coisas está aumentando, pessoal. O preço dos carros usados aumentou mais de 30% comparado com antes da pandemia. 30%. Os gringos nunca tinham visto isso, os gringos não estavam acostumados. Então nesse vídeo, pessoal, eu vou explicar para vocês tintim por tintim porque isso acontece e vocês vão entender, garantido, ou o seu dinheiro de volta. Mentira, pessoal, é de graça. Eu só peço que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like e o seu comentário. Qualquer comentário, pessoal, deixa lá o nome da sua cidade. É só para dar uma forcinha pro vídeo andar aqui no YouTube, beleza? Então vamos começar. O meu interesse pela inflação começou quando eu era criança. Fui criança lá nos anos 80 e 90 e eu via que loucura que era aquilo, né? No Brasil, o preço das coisas aumentava assim de um dia para o outro, né? Muito rapidamente. A inflação no Brasil chegou a patamares incríveis. Só se falava em inflação na televisão e quando saiu o salário dos meus pais, a gente tinha que correr pro mercado porque se esperasse tipo 3 dias já valia bem menos o dinheiro, você não conseguia mais comprar as coisas, né? Se esperasse 2 semanas, você já comprava só metade das coisas. E foi isso que me levou a estudar economia mesmo depois de ter já me formado e para tentar entender isso. E aqui vai a explicação, pessoal. Existem 2 tipos de inflação. Existe a inflação que chama cost push e demand pull. O que isso quer dizer? Que a inflação pode ser causada por aumento de custos ou por aumento de demanda. Exemplo de inflação causada por aumento de custo, anos 70, a crise do petróleo aumentou absurdamente, 400% lá o preço do petróleo, e aí como tudo é feito de petróleo, as coisas ficaram mais caras de ser produzidas. Então você tem que aumentar o preço de venda. Essa é a famosa inflação por aumento de custo. Isso aconteceu recentemente no Brasil com a Dilma, né? A Dilma represou lá o preço da energia elétrica e de vários outros serviços públicos por vários anos. E aí quando liberou, esses preços subiram tudo de uma hora para outra e aumentou o custo de produção das coisas. Isso gera um efeito cascata na economia, aumentando o preço de tudo. Essa é a inflação cost push, inflação gerada por aumento de custo. Tem o outro tipo de inflação que é demand pull, inflação por excesso de demanda. E é isso que está acontecendo agora, pessoal. O que acontece é o seguinte, o preço ele é um ponto de equilíbrio entre a oferta e a procura. Então se você tem 10 coisas para vender e 10 pessoas interessadas, o preço se mantém estável num patamar. Agora, se você continua tendo as 10 mesmas coisas à venda e o tanto de pessoas querendo comprar aquilo aumenta para 50, agora essas pessoas começam a competir por aquele produto e todo mundo paga um pouquinho mais e vai subindo, né? O vendedor vai aumentando e as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais porque elas querem comprar e só tem 10 para 50. Essa é a famosa inflação por excesso de demanda. E é isso que está acontecendo agora. Um mito, galera, é mito na economia a história de que se você imprimir dinheiro vai gerar inflação automaticamente. Isso não é verdade, pessoal. Qualquer economista aí que se preze sabe que isso não é bem assim. A impressão de dinheiro pode levar à inflação se isso gerar um excesso de demanda. E excesso de demanda é um conceito relativo, significa que a economia não tem capacidade de produzir no mesmo passo que a demanda cresceu. A demanda cresce 5 vezes e a oferta não consegue subir 5 vezes, por qualquer motivo que seja, isso vai gerar inflação, porque as pessoas começam a competir pelos produtos. Quando o governo imprime dinheiro, o governo ele não joga dinheiro na rua, ele gasta, né? Ele imprime dinheiro para gastar com alguma coisa. Então, se esse gasto do governo for em um setor que não consegue compensar isso com o aumento de oferta, aí vai gerar inflação. Mas não é uma coisa automática, o governo imprimiu dinheiro e gerou inflação. Depende de como que isso vai ser gasto e do quanto. Se gerar um desequilíbrio na oferta e na procura, gera inflação, senão não gera. Beleza? Aconteceu muitas vezes. Em 2008, por exemplo, os Estados Unidos gastou trilhões de dólares e não teve inflação nenhuma. Isso aí é a prova cabal de que imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação. Então, por que agora está gerando inflação? Essa é a grande pergunta. O que acontece é que todas essas restrições que aconteceram com a pandemia, elas dificultaram a produção, né? Elas diminuíram a produtividade da economia, elas engessaram a economia. As pessoas tinham que ficar em casa, as pessoas não podiam fazer diversas coisas que dificultou a produção. Então, por exemplo, o setor de carros, o que aconteceu? Por que gerou um desequilíbrio na oferta e na procura? Aqui nos Estados Unidos, o maior comprador de carros são as empresas de aluguel de carro. Elas compram carros novos
e depois de 1 ou 2 anos elas vendem os carros. Então elas são responsáveis por gerar oferta de carro usado. Os maiores vendedores de carros usados nos Estados Unidos são as locadoras de carro. Então o que elas fizeram? Quando começou a pandemia, eles viram que ia dar merda, que não ia ter turismo, que não ia ter demanda pelos carros deles, eles venderam tudo. Venderam tudo. Teve empresa que não ficou com um carro, vendeu tudo. Estou falando de empresa grande, né? Da Hertz, da Localiza. Então isso naquele momento gerou um aumento de oferta de carro usado no mercado e abaixou o preço. Aí a pandemia já vai se estendendo por quase 2 anos e agora tudo está reabrindo. Essas empresas elas estão lá comprando e não tem nada para vender. Então gerou um desequilíbrio na oferta de carro usado, né? O fato de que essas empresas já estão aí há quase 2 anos sem ofertar carros no mercado. Por outro lado, muitas pessoas também venderam os seus carros no começo do lockdown, porque entenderam que o carro ia ficar ali desvalorizando na garagem e que não ia ter utilidade nenhuma, e venderam os carros e agora estão no mercado para comprar. Então o que aconteceu foi isso, pessoal. Teve um lockdown, todo mundo vendeu o carro, inclusive as locadoras, e gerou um desequilíbrio aí na oferta e na procura, e é isso que está acontecendo em vários setores da economia. O lockdown impediu as pessoas de consumir diversos tipos de bens e serviços, né? Por exemplo, viagens. Você não podia viajar, agora todo mundo quer viajar, ou seja, a demanda aumentou absurdamente e a oferta é limitada, né? Você não pode construir mais aviões, mais aeroportos, mais hotéis, mais restaurantes em pontos turísticos da noite para o dia. Isso aí tem uma capacidade limitada de oferta e a demanda está super aquecida. Isso vai gerando aumento de preços por excesso de demanda. Beleza? É isso aí, galera. Onde é que entra a parte do governo ter imprimido dinheiro? Isso está afetando a inflação? Com certeza, o governo americano injetou trilhões de dólares na economia, ele deu dinheiro para as pessoas, né? A gente mesmo recebeu dinheiro do governo americano para ajudar aí durante a pandemia, ainda estamos recebendo. Eu recebi um cheque ontem por causa do meu filho, é o cheque lá do nosso amigo Joe Biden. Ô tio Biden, pode continuar mandando aí que nós apoia. Mas é isso, o governo imprimindo dinheiro e dando para as pessoas, está dando poder de demanda. As pessoas têm que fazer alguma coisa com esse dinheiro. O que as pessoas geralmente fazem? Elas compram alguma coisa. Ou elas compram um bem ou um serviço, ou elas compram um ativo financeiro. Por exemplo, ações. Pode ver que os preços das ações nos Estados Unidos aumentaram muito. Para quem é dono de ação foi uma maravilha, para os outros nem tanto. Então é isso, pessoal, linha de inflação aí. Existem 2 tipos de inflação, de custo e de demanda. Quando o governo imprime o dinheiro, não necessariamente isso gera inflação. Isso gera inflação se a economia não for capaz de aumentar a oferta de produtos e serviços na mesma proporção. Beleza? Guarde isso daí que é um conhecimento para a vida. Tá bom. Então é isso, galera, tamo junto. Eu vou parar aqui no McDonald's agora, comprar um McDouble com batata grande, porque o McDonald's ainda não aumentou de preço. Beleza? Se você não se inscreveu ainda nesse canal, por favor se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!